Então vamos lá, vamos ver aqui. Aqui tá a Sansara, então. Você tem essa roda da vida aqui, né? Vocês estão vendo aí, né? Então aqui você vai ter 12 ângulos, conforme a gente explica aqui cientificamente. Aqui no livro a gente explica, conecta os pontos de todas as religiões. Então a ciência vai ver também, tem o átomo, né? Com as suas 7 camadas. Aqui o livro mostra isso, explica, conecta as coisas. Tem no site aí para quem quiser. Como é que o macro, o micro é a mesma coisa, né? E tem a ver com a Sansara aqui, ó. O famoso 7/12, que a escola enche o saco falando. Aqui você vai entender por que das 4 casas da escola, né? Como é que dá uma forma no abstrato. Então a movimentação da luz no vazio e no escuro vai fazer isso aqui. Vai se orbitar, se acelerar, se comparar. Vai ter a angulação referencial que pode ir até o infinito. Mas que uma hora se perde. O vazio no escuro é o nada que está ao redor, é o mesmo nada daqui. Com a diferença de que aqui eles olham para o mesmo ângulo. Então eles cercaram a escuridão e transformaram em luz. Já que um monte de vela junta, ilumina muito mais e pode dividir seu fogo sem apagar, sempre clareando. Você pode pegar sua vela e iluminar muito. Vai só aumentar o brilho sem diminuir o seu. Então, você tem toda a simetria aqui, ó. O átomo, o sistema solar e o átomo é isso aqui, né? É esse processo cognitivo. Então, a Sansara você vai entender da mesma forma, ó. Só que eles tinham, claro, com as referências da sua época, do seu reino, né? Do seu momento. Então, aqui você tem, por exemplo, 12 ângulos aqui. Isso aqui é muito antigo, tá? Milênios. Porque é um desdobramento também que tem a ver com a Suméria, tem a ver com Enki, Ea, tem a ver com os deuses ali centrais, que são os 12 ângulos de sempre, né? Então, ó, você tem a serpente no meio, que é justamente a Ouroboros, a serpente ao redor também, né? Só que o que está cercando tudo ao redor? A morte, unindo a passagem do tempo. O que nos une? A Ouroboros também é a morte, é a cabeça comendo a cauda, até acabar e morrer. Quem expandir vai nisso, e se não conseguir voltar, tem overdose. Então você vai ver esse momento acontecendo. O pensamento atropelando o pensamento, da desespero, perde sintonia, tem overdose. A não ser que alguém conectado com o teatro coletivo te puxe na hora. Tanto é que todo mundo só tem overdose, de fato, sozinho. Se de repente o namorado do PC não saísse correndo quando ele tava tendo um negócio, ele vivesse. Não sei. Se aqui não foi outra coisa, vamos ver o que vai acontecer aí. Então aqui, você vai ter a serpente ao redor no meio. A serpente, ela se torna o observador, né? Então ela tá viva e morta ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Ela círcula e reta o tempo inteiro. Então, você tem ali, quando a águia pega ela, uma delas, tem muitas outras, e ali é o jeito que ela voa e vai alto também. Eles se tornam um, eles são um. Se não for ser humano observando, é um monte de átomos se encontrando em referência angular. Até os ângulos são definidos pela observação central, a imagem e semelhança do todo. Porém, limitada, para conseguir comparar. Então a semelhança, Deus não falou que vale menos que a imagem. Tanto que ele fez uma obra que ele quer agregar um valor ao ponto de se entregar e morrer por ela. Então, caramba, é um valor que não é pouco. Então você tem 12 ângulos aqui, 12 fases da vida, igual eu mostrei agora cientificamente, vinda de 6 ao redor de 1, que dá 7. 7/12 é isso aqui, ó. O símbolo mais antigo, estudado, idolatrado, amado. Inclusive Cristo teve o desdobramento ali, Steve Jobs também. Então você tem aqui isso aqui ali, ó. 6, mas é 7, né? Então aqui você tem toda a angulação, você tem toda aquela fúria da morte, posicionando o ciclo da vida de uma maneira útil, equilibrada, honrada, que Deus fala ainda bem. O feminino repousa aqui, ó, de forma tranquila. Imagina a sensação, a sensação feminina gosta desse repouso, ó, o poder protegendo ela e segurando todo o abstrato e quase que subjugando ela. É prazeroso em algum lugar da realidade. Claro que a mulher com muita energia masculina, isso dá uma repulsa. Que ela fala, não precisa, não quero, ela tá carregada de energia. A lua cheia não precisa do sol. Mas quando ela enfraquece na escuridão, cadê o sol que não volta para me recarregar? Então você entende a ingratidão, entende o que a lua faria se fosse sol, entende, você quando tá carregado faz isso, então cadê o amor, cadê a honra, cadê a gratidão? Agora você não precisa mais de mim, você vai aproveitar a minha ausência?
Aí ficou fraca porque aí volta me amando. Aí, entendeu? Então o sol vira o quê? Cafetão das estrelas. Ah, tô brincando. Oi. Aí você tem aqui. Tem que parar de ser assim, isso assusta as pessoas. Então você tem aqui isso aqui, ó, uma coisa muito antiga, posicionada. Uma coisa muito antiga posicionada, já lá, tá gravada, há milênios, né? Idolatrada, vai lá, tem muitos aqui, você acha em muitos lugares. Representando esse degradê que você vê hoje de forma científica. Ó. Tudo isso aqui é a mesma coisa, certo? Essa angulação. Aí eles vão explicar como no budismo, né? Você vai ver aqui. É interessante observar a contagem do tempo na Bíblia de Adão até Abraão. Então podemos contar aproximadamente o quê? 2.000 anos de Abraão até a morte de Jesus, com aproximadamente 33 anos de idade, mais 2.000 anos de lá até aqui. Né? Quer dizer, peraí, vamos lá. De Adão até Abraão deu 2.000 anos, de Abraão até Jesus 2.000 anos, e de lá até aqui mais 2.000 anos. Então 6, certo? Esse giro aí, desse ciclo. Aí você pega aqui e conecta os 6 reinos da existência cíclica, segundo o budismo. Então você tem a parte principal da roda é dividida em 6 partes, representando 6 reinos da existência cíclica. Então você tem aqui, você está vendo nesse desenho isso, justamente isso. Aí você vai ver o primeiro reino. Vamos explicar isso aqui de uma forma científica, que o livro explica, tá? Tudo isso aqui, vou mostrar as coincidências, tudo que se conecta. Esse negócio que eu tô falando não é exemplo não, Deus me livre, eu quero que a mulher seja digna de ser amada, honrada, e o sonho do homem é valer a pena ser né, uma mulher, ou pelo menos que qualquer outra que seja necessária, seja pro bem dessa mulher também. E que essas também façam sacrifício, porque amam tanto esse cara que era assim que era feito, né? Então, e vice-versa também. Alguém, só cada um sabe o que sofre no inferno. Então o cara tem prazer, ama a mulher dele do jeito que ela é, a mulher ama o cara do jeito que ele é, amam a Deus cada dia mais. Você vai jogar eles no inferno? Porque não, isso tudo tem que ser entendido, né? Agora, é claro que a sensação de você estar com quem você ama, aquela sensação é única, mas é complicado. A gente tem que temperar o teatro, né? Se iludir para poder seguir o caminho, porque você ficar ali focado no eclipse, eu não vejo a hora de chegar na morte, em mim mesmo e me anular, né? A gente pensa que quer o que não quer. Então você quer ser Deus, você quer ser o Messias, você quer ser Lúcifer, você quer ser o foda. Eu quero ser tudo no nada, na morte, de onde Deus vem e foge. Foge, né? Com todo respeito. Mas ele cria uma obra com toda a sua soberania para poder sair dali, não é confortável. Adão quer o mal também? Então tá bom, então vai, obrigado. Então não me culpe. É meio que essa jornada da coisa. Culpa Satanás, tá bom, então é minha sombra. Vai culpar quem? Afinal, tudo sou eu. Então aí, beleza. Aí vira o processo, né? Eu vou ficar aqui mesmo, acho, hoje. Tô fazendo um teste. Então, é isso aí. É só segurar e ver até onde vocês vão para manter a porta estreita. Salve, Maxwell. A Priscila é foda, né, Priscila? Você tentou rindo porque para não chorar também. É foda. Então, vamos lá. Então, o que eles contam? A teoria budista, né? O que a gente mostra aqui na escola vai te mostrar esses desenhos aqui que você vai encontrar em toda a mitologia, em todo lugar. Tem no livro Lúcifer, você pode adquirir aí, chega rapidão, já tá impresso. Antigamente demorava. Tô amassando o meu aqui. Então você vê todo esse processo que você encontra na arquitetura antiga, inclusive entre os muçulmanos, é o processo do átomo do sistema solar, né? Essa aqui foi a igreja que eu fui batizado, inclusive. Eu tirei essa foto aqui. Tem o mesmo desenho ali, né? O mesmo processo. O mesmo processo acontece no macro e no micro, né? Então aqui vai mostrando tudo. Então você vai entender o porquê desse circuito que os budistas dão a forma deles ali, claro, com as referências deles. Imagina o inferno para os nórdicos. Você falar que era quente, eles vão falar, pô, quero ir então, cara.
Lá é frio pra caramba. Então, o inferno lá, eles tinham uma visão mais fria. Tem o inferno de cima e o inferno de baixo. O que, que é? A trava consciencial. A ausência do alívio. Deus não quer travar no circuito simétrico de onde ele vem, igual um robô, sozinho. Tudo é ele. Tudo é referência ilusória de pontos de observação cognitiva. Ele tá sozinho. Não, ele não quer. Ele quer acreditar. Ele sabe que toda cor é a luz, alterando velocidade. Mas aquela luz viva sozinha na escuridão, dentro dela tinha o que já? As cores. Então, de repente, eu nunca estive só. Essa é uma opção também. Frente ao norte, definido pela visão central, que você pode ir com ele ou ver o contrário, que dá ruim. Já equacionavelmente falando. Então, você vai entender esse circuito no budismo vendo o quê? Esses 6 ângulos dentro da observação central, que dá 7. Então, a parte principal da roda é dividida em 6 partes, representando os 6 reinos da existência cíclica. Então, Sansara, né, em sânscrito. Na parte de baixo estão os 3 reinos inferiores, certo? Aí você tá vendo aqui Israel, ó, você tá vendo Cabala. Para Torá, verdadeiro, o povo de Deus, Israel, era proibido tudo isso. Só que Deus usou certo, eles aprenderam e é bom para eles nos entenderem e salvar o povo deles. Porra, erramos, agora vamos salvar quem tá lá embaixo. Então aí a gente recria Israel do jeito certo, porque eles se tornam ponte. Claro, os que aceitarem o Messias e o sacrifício do Messias, que não foi diferente do de Salomão, né? No sentido, claro, foi até a mais, mas eles se aceitam Salomão, tem que aceitar esse, que vai muito além, né? É um mergulho no inferno ali que foi feito. Inclusive de Davi também. Então você vai ver aqui os 3 de baixo. Você vai ter seres dos infernos, eles dizem no budismo lá, porque aqui tem a ver com o Tibete. Eu tinha que explicar um pouco essa questão do Tibete, porque imagina, o Buda, ele nasceu rico, ele estava ali, Lúcifer no chakra amarelo. Eu explico aqui a história de cada momento de Lúcifer, 3 para cima, 3 para baixo, e os sustenidos, Buda e Maomé, entre Ciro, Alexandre, entre Ciro e Alexandre você tem ali 500 e pouco. Claro, você dá uma espiral, né? Aí a ciência fala, eles não contavam o tempo direito. Não, é porque dá um efeitinho Mandela no circuito. Você vai contando linear, você conta o tempo a partir do calendário que mudou 500 vezes. As luas que se atropelam por causa do efeito do pi, tem que ficar corrigindo com o ano bissexto. Então as pessoas não entendem isso, né? Elas se perderam desse conhecimento. Mas aqui a gente explica toda essa história, né? Os sustenidos de Maomé também, depois de Cristo ali, entre certas revoluções. Igual Dom Pedro II aqui, Raul, né? Já expliquei. Que muda coisas que parecem inofensivas e no fim valem a pena. Todo esse circuito aqui é uma coisa só, tá? Que tá aqui no... Aqui tá a história de Buda e as datas e tudo se conectando. Posicionando isso aqui. Então, dentro do amarelo, essa experiência cognitiva amarela, imagina a consciência no nada. Aquele ser expandido messiânico, a consciência plena no espaço-tempo. Ela não fica travada no teatro. Ela transborda. Então ela começa a entender o que gera o meu sofrimento. Como evitar, como dominar isso. Então vamos ver nas cores? Tá o circuito das cores aqui, no vazio. Caramba, esse caos, para onde eu vou sair em mim mesmo? Dá desespero, dá agonia. Eu não consigo existir porque não tem definição do espaço-tempo. Não tem auto-observação, tem só o queimar. Queimar é o quê? Disputar momento. Né? Se você mudar a velocidade, começa a disputar momento, queima, correto? Começa a acelerar uma fagulha de luz ali, muitos fótons, muitos elétrons, começa a disputar momento, queima, correto? Cientista ateu aí para não falar que eu sou louco. Então, você começa a ter esse vislumbre de que, caramba, o vermelho ali tá queimando, porque ele tá disputando o momento, tá sozinho na escuridão. Quando eu olho, se eu correr um pouco mais rápido, eu começo a dar risada no laranja. Eu começo a dar risada porque eu tô vendo eu queimando e ufa! Sabe aquela... Você não consegue conter a risada? Como que a ciência vai chamar isso? Adrenalina, dopamina, a puta que parina. Mas a verdade é que o mundo sempre soube disso. E a questão é a perspectiva. Claro que se você ficar dando foco com o microscópio, você vai ficar vendo o que você consegue interpretar.
você vai ver ângulos de referência girando para cima e para baixo, com o tele e com o micro. No macro e no micro você vai ver essa angulação. O mínimo possível de movimento que você pode interpretar é um insetinho pequeno andando para lá e para cá. Você vai ver células. Menos que isso, você vai ver o quê? Referência angular, né? Então, galáxia ou molécula. 3 para cima, 3 para baixo no átomo. Com intervalos dá 12. 12 em cima, tem 7 camadas do átomo. São coisas óbvias para os antigos, mas hoje a ciência é muito esperta. E tudo bem, a obra de Deus é perfeita, né? Então, tem um motivo para tudo. Mas você começa a entender a referenciação, então, caramba, dá aquele alívio. Você sofre um negócio ali, ufa, depois daquele... E tem gente que vicia nisso até. Na montanha-russa, no bimba. É uma troca de perspectiva, né? Então aí o vermelho queimou, no laranja ele, ufa, ele ri, sabe? Só que aí ele tá rindo, tá gerando sombra, perspectiva. Quem expandiu a consciência com o Daime, ou com alguma droga, alguma coisa, vai pro ponto zero, referencial em consciência. Vai entender o que eu tô falando. Quem não, pode supor na lógica, mas vai ficar sempre com uma duvidazinha. A não ser quem já desdobrou em outras linhas e lembra na alma. Acontece também, nem precisa ver. E nem queira que não é confortável. Mas aí você vê que, caramba, se eu ficar dando risada, eu crio aquele caos que me fez rir. Buda foi naquele ponto amarelo, onde um rei de um povo, como que eu me ausento disso? Ele veio rico, nasceu rico, ele pôde exercer os seus privilégios de paz, ao ponto dele se surpreender com a velhice. Aí ele viu as pessoas envelhecer e falou, caramba, ele estava numa outra realidade, e ele desprezou aquele poder, porque ainda ali a angústia habitava. Ele via o pai, a mãe, as coisas ao redor, né? Os tios, ele foi criado, inclusive, a tia, né? A família no geral, né? Tem parentesco binário de alma, né? Essas coisas também, uma outra história. Mas você começa a ver que ele queria evitar aquilo. Ele queria se ausentar do mal e do sofrimento, indo para aquele ponto amarelo. Opa, se eu não ficar sorrindo no laranja, eu não vou queimar no vermelho. Só que no amarelo, como você lembra? Se você meditar e deixar alguém queimando no seu lugar e alguém rindo no seu lugar, você flutua enquanto tem lenha morrendo por você sem saber por quê. Esse é o rei que queremos? Esse é o rei de algum lugar. Aonde deságua? Criou um momento entre o país que ele nasceu, que seria o Nepal, né, hoje, que está ali na Índia, e no Tibete, que tem o ponto mais alto do mundo, né, que seria o céu do mundo, uma espécie de Olimpo, em angulação referencial para os deuses ali, para o lugar mais alto do mundo, o Himalaia, que inclusive a China foi lá e abocanhou, né, em setembro de 65, até lembro, porque tem alguma a ver com algumas datas, né? Eu vi aí recentemente, não dá para esquecer, porque aí você começa a ver, cara, a China, por que isso? É o que eu vou explicar. A China é vilã por isso? É ruim por isso? Então você vê que ali naquele ponto, perto de onde Buda nasceu, se criou um reino dévico. O Tibete, esse lugar mais alto do mundo, reuniu ali uma hierarquia com o Dalai Lama, que era um rei, virou um céu do budismo ali, onde o budismo desagou, o budismo tibetano, que tem essa interação com esses desenhos, com essas cores, né? E ali virou um paraíso, um reino muito poderoso, porque o budismo se espalhou, se popularizou, pessoas do mundo inteiro ricas e poderosas, para cima e para baixo, desaguavam ali procurando o paraíso, inclusive Jobs e Cristo e mesmo que isso tenha tomado forma depois de Cristo, né? Mas a angulação de antes de Buda, o nome ali foi tomando forma, as guerras foram posicionando, Nepal, né? O que é China, o que não é. Então a China tá brigando pro Tibete ser deles, porque a China sempre quis esse reino para eles. Porque, pô, ali é o céu, ali é o paraíso. Então a China é ruim, por isso que a China invadiu e tomou, e até hoje tem essa briga. Aí o Dalai Lama fugiu pra Índia, né?
E o Dalai Lama, quando ele morre, igual os faraós faziam, e o Messias faz sozinho, eles fazem de forma lógica. Eles se procuram quando criança, e ele vai lá e acha o Dalai Lama ali. Mostra uns brinquedinhos, o Dalai Lama vai achar qual que ele é o dele. Tem a ver com a personalidade dele, né? Aí mostra as coisas dele, ele vai achando e prova que é ele. E ainda criança, o Dalai Lama é redescoberto, né? Nesse paraíso ali deles, asiático, que fica nesse lugar mais alto da Ásia, do mundo, né? No Tibete. Então, aí você tem ali, beleza, criei esse reino onde você perde perspectiva do caos. Então ali era um reino perfeito. Ah, mas então por que a China atacou? Ali não precisava nem de Cristo, então. Que o Dalai Lama mandava, começou a fazer uma ordem, uma organização. Só que o Dalai Lama escolhe um outro lama, que escolhe um outro lama, ainda criança. Sem referência. Adivinha o que aconteceu? O abstrato ficou muito perto. A questão sexual começou a plasmar ali, de formas que não deviam. Não é o paraíso, não é o reino de Deus. Então a China conseguiu um espaço pelo abstrato para atacar lá e tomar, virou uma região da China, autônoma, mas deles. E o Dalai Lama, então, fugiu, né? Depois os outros lamas também fugiram e foram se exilar na Índia, né? Para manter esse reinado ali que durou um tempo no Tibete, que era uma espécie de paraíso, né? No lugar mais alto do mundo. Já vindo desse plasmar budista, para onde iriam quem meditou e alcançou o Nirvana? Então, quer dizer, alcancei um estado de paz, onde eu me ausentei da Sansara. Pronto, para que eu vou ficar passando por isso aqui? Que é só experimentação de cores. Então, na ingenuidade luciferiana, naquele momento do chakra da Terra, ele pensou, para que eu, se quero a luz, vou ficar lembrando do que é cor? Ó, que é infantil até, hoje, né? Se a luz esquecer o que é cor, ela vai para onde? Para a morte. Então a obra de Deus, separando a angulação e se relembrando dos extremos e dos contrastes, não é sadomasoquismo. Matemática. Matemática é essa que ganha estrutura para ser viva e desafiar a si mesma ao contrário, fazendo de tolos sábios e de sábios tolos. Apenas para que a própria criação não abocanhe o Criador e ele continue tendo como se mover. Eis que gera o paradoxo útil e vivo, intravável, coisa que seria a morte, o que eles querem fazer com Deus. Mas Deus, sendo vivo, mantém a vida com a surpresa, surpreendendo com o ladrão da noite, o alfa e o ômega sendo um, de uma maneira que não é fácil entender. Tem todo um processo, né?